Bom, comecei a gravação. O Gabriel tá dando bom dia. Diego tá chegando. Pessoal, bom, eu espero que vocês todos estejam bastante bem, que vocês estejam tranquilos. Rafa tá aí? Rafa, e como é que você tá? Você tá bem? Como é que estão as coisas? Depois você me fala que a Rafa ia passar por um procedimento e eu tô torcendo para que as coisas todas tenham dado super certo. Rafa tá falando que teve imprevistos. Ai, bom, eu espero que nenhum imprevisto tenha sido, assim, uma coisa muito maluca nem muito bizarra, viu? Ô, pessoal, eu queria conversar com vocês, primeiro, lógico, né, sobre o plano de negócio, e segundo, sobre a parte mais chata do plano de negócio, que é a parte financeira, que é o tópico do qual a gente vai falar na aula de hoje. Então, só recapitulando, gente, nas semanas 8, 9 e 10, a gente teve basicamente vídeos falando sobre o plano de negócio, né? Deixa eu colocar aqui para ficar mais próximo. Até aí, sem grandes novidades. Mas tem uma coisa que é importante, tá? Que é o seguinte, eu venho conversando com vocês, quem me procura privadamente lá no WhatsApp, principalmente, as pessoas vêm vindo conversar, vêm vindo tirar dúvidas, enfim, tirando, né, perguntando coisas sobre o plano de negócio. E daí, tem algumas coisas que eu queria falar um pouquinho com vocês antes de passarem essas 3 semanas, tá? Então, primeiro de tudo, nessas 3 semanas, semana retrasada, passada e de agora, o trabalho central da disciplina. O trabalho vale 17 pontos e tem os questionamentos das 3 semanas, um pontinho cada semana, tá? Totalizando tudo, a gente tem 20 pontos, tá? Então, vamos lá, são 20 pontos dessa atividade. Nós temos mais atividades toda semana, mais o pontinho lá da presença de cada semana, lá da perguntinha que vocês mandam. E aí, na última semana, vai ter uma atividade avaliativa prova, tá? Essa prova vai valer 15 pontos. Eu já comentei com vocês outras vezes e eu vou repetir aqui, tá? Vocês todos têm 18 anos. E agora, graças a Deus, quase todo mundo aí está vacinado. Então, ou seja, vocês são maiores de idade e vacinados, tá? Inclusive, eu tomei a segunda dose. Ah, eu já falei para vocês, eu tomei a segunda dose. Enfim, eu tô felizona e eu acabo sendo repetitiva. Mas, enfim, e aí, o que acontece nessa situação toda? Acontece que vocês vão verificar a pontuação que vocês têm até o presente momento e vocês vão verificar o que vocês têm que fazer e o que vocês não têm que fazer. É evidente que eu sempre vou estimular que vocês façam absolutamente tudo, tá? Agora, vocês são maiores de idade, vocês vão verificar aquilo que é melhor para vocês. Agora, se tem uma coisa que eu recomendo que vocês façam, com certeza, é o plano de negócio, tá? Porque é aquela história, em algum momento da vida de vocês, vocês vão ter que planejar algo, vocês farão algo, tá, em relação à carreira de vocês, e é importante que vocês saibam pelo menos por onde começar, tá? Então, façam, tá? Já tá aí, dá para fazer até em trio, vocês podem estabelecer a atividade que vocês acharem pertinente, vocês podem se unir por similaridade de pensamento, por exemplo, é o que a Ana vai fazer com a Mariana, né? As duas têm mais ou menos, se eu não me engano, tá? As duas têm mais ou menos o mesmo ponto de vista, então as duas vão fazer o trabalho juntas. Isso se eu não estiver ficando louca, porque pode ser que eu esteja confundindo. Meninas, me digam aí se eu troquei com quem vocês vão fazer trabalho. E aí, tem uma coisa que eu percebi das últimas vezes que eu falei sobre plano de negócio, que é o seguinte: toda vez que eu fico falando tópico a tópico, fico destrinchando, acaba ficando uma aula super cansativa, porque não necessariamente vocês já têm uma ideia do que vocês vão fazer, tá? Eu entendo isso. Só que vocês precisam, em algum momento, pensar no que fazer, né? Alguns de vocês já tinham ideia, né?
Outros não fazem ainda a menor ideia. Só que, gente, vocês têm que começar em algum momento, né? A Mariana está falando que vai fazer com a Alice e com a Isa. É isso que eu entendi. É isso que eu entendi. Beleza. Eu confundi, que eu não sei porque eu achei que você fosse fazer com a Ana Laura. Às vezes, porque a Alice e a Ana, as duas são as primeiras da lista, eu às vezes confundo uma e a outra, tá? Então, é só esse recado, gente. Quem ainda não definiu o que vai fazer do plano de negócio, define, pense alguma coisa, tá? E já começa, porque é aquela história. Não se trata de uma atividade absurdamente difícil, só que ela é muito detalhada, tá? Não tem jeito. Então, por isso também é melhor você fazer em dupla ou então em trio, porque daí dá uma dividida naquilo que vocês vão fazer, tá? Na aula passada, eu convidei o professor Alexandre para vir aqui, para escutar um pouco vocês, verificar as ideias que vocês tiveram, né? E aí, agora, eu queria falar sobre uma coisa que é super importante. Oi? Pode falar, Flor. Oi. Oi, Mariana. Ah, bom, achei que não era. Achei que sem querer vazou o seu áudio, né, Mari? Então, eu queria, hoje, é a última parte do plano de negócio, eu queria conversar com vocês, mas eu queria, antes de entrar nessa última parte, que é a parte financeira, a gente vai entrar em um ponto que, antes de vocês verem se vocês vão ter lucro, se vocês vão ter movimento ou não, é importante que vocês tenham alguma ideia. Por isso que eu estou falando para vocês que é importante que vocês já definam mais ou menos o que vocês farão, tá? A etapa 7 do plano de negócio é a etapa de marketing e vendas, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês a telinha lá do nosso trabalhinho estrutura básica do plano de negócios, né? Então, o que vocês vão fazer? Depois que vocês definirem aquilo que vocês farão, tá? Vocês vão estabelecer o que vocês vão vender, tá? De que forma vocês vão trazer dinheiro. E aí, isso é uma faca de dois gumes, tá? Por exemplo, a Ana Laura, ela falou que iria fazer o plano de negócios dela focando na ajuda do empreendimento da mãe dela, que já tem uma loja de roupas, que já é tradicional, tá no mercado faz tempo, tá? Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, o André. O André, ele está querendo fazer uma coisa totalmente do zero. Ele está querendo começar de novo, né? Ele vai lançar um empreendimento. Então, quando chega nessa parte de você elaborar preços, a Ana já tem os preços em mãos. O André vai ter que inventar esses preços. Mesma coisa, o grupo que agora é da Isa, da Alice e da Mariana. As meninas, elas vão começar do zero. Então, o que vocês vão ter que verificar? Primeiro, vocês vão ter que listar uma cesta básica de produtos ou uma cesta básica de serviços e pensar em preços para isso, tá? Aí, o Leonardo vai falar assim, Nietzsche está ficando louca. Como assim cesta básica de produtos? Como assim cesta básica de serviços? Né? Então, calma. Bom, o que é isso? Vocês vão ter que pensar no cliente médio que vai procurar vocês e vocês vão pensar em linhas gerais. O que essa pessoa geralmente consome? Qual é o produto que mais sai? Né? E aí vocês vão pensar no produto que mais sai, no preço, e daí vocês vão pensar nas quantidades de produto que vocês vão vender por dia, por semana, por mês, tá? É isso que a gente chama, entre aspas, de cesta básica. Então, por exemplo, todo mundo aí, não todo mundo, porque alguns de vocês estão tendo aulas só no online e ainda não tiveram nem a chance de colocar o pé no campus. Mas, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, o que acontece
quando a gente tá na faculdade? A gente vai lá na Tia Lua, que é a cantina, e nós vamos comer, tá? Então, o que é o produto da Tia Lu que mais sai? Então, vamos lá, pessoal que come tanto quanto eu. Quando a gente vai para o campus, o que a gente come? Vocês lembram? Ó, Alice, rápida no gatilho. Café e pão na chapa. Alice também. A Isa, pão de queijo e pão na chapa. O Gabriel, pão de queijo. Gente, eu não sei. Olha, Gabriel, posso estar louco. Posso estar louco, não, posso estar louca. Mas eu lembro de uma vez, eu acho, e se eu não me engano, você apareceu em sala de aula com um pacote deste tamanho de pão de queijo. Tava parecendo esquilo, com as duas bochechas assim, comendo um monte. É sério, eu posso estar muito louca, mas eu lembro de, sei lá, você tá com fome e tá comendo um monte de pão de queijo, tipo uns pacotes grandes, né? Então, ó, de saída já, inclusive, quem ainda não colocou o pé no campus, né? O Diego ainda não teve essa oportunidade, o Vinícius também ainda não. E o lance gente, o pão de queijo da Tia Lu é maravilhoso, tá? O André tá aqui falando do café, ovo, banana e whey. André, vende isso na Tia Lu? O ovo eu sei que vende omelete, né? Banana, não sei. E whey? Vende whey? Whey é o chocolate. Achei que fosse whey de musculação. Ah, tá, agora entendi. Isso vende mesmo. O Gabriel tá falando que era ele mesmo comendo lá. Coitado, o Gabriel, acho que ele... agora, né, sem brincadeiras. O intervalo de aulas é muito pequeno entre uma coisa e outra. O Gabriel já estava lá no campus, comia rápido e já corria para a sala de aula, sabe? Então, tadinho. O Léo tá falando que se vê nessa cena, mas gente. Então, olha só, nós já temos um item de cesta básica. Então, para uma cantina universitária, a nossa cesta básica, então vamos digitar aqui rapidinho no nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, que nem pão na chapa, a gente tem café, a gente tem pão de queijo, whey, o chocolate, não sei vocês, gente, mas eu também vejo muitas pessoas tomando chá. Tem mais alguma coisa que saia bastante? A Alice está falando do doce de morango. Vamos colocar aqui também, doce de morango. Tem uma coisa que não é sempre que a Tia Lu faz, que eu gosto muito, muito mesmo, sabe? Quando é festa junina, essas coisas, ela faz pé de moleque, faz canjica, faz essas coisas, sabe? Eu adoro. E assim, eu tô torcendo para quando a gente voltar, que ela faça pelo menos canjica, ou arroz doce, ou pé de moleque, sabe? De vez em quando deixa lá, porque eu gosto muito, muito mesmo desses docinhos. E a Andres acabou de entrar. E, André, seja muito bem-vindo. A gente está falando do plano de negócio da parte financeira, tá? Antes da gente entrar na parte financeira, a gente vai falar um pouco do marketing. Qual que é a lógica, tá? A gente vai definir o que vai vender, quanto vai ser cobrado e que quantidades, para daí a gente poder fazer conta em cima disso, tá? Então, a gente não define produto que vai ser vendido na parte financeira. Na parte financeira, a gente vê o quanto a gente vai ganhar de dinheiro, tá? Então, por isso que antes de chegar na parte de finanças, eu tive que dar um passo atrás, tá? Então, vamos lá. Quanto que estava mesmo o pão na chapa antes? Tava R$1 ou era R$1,50? Vocês lembram? Tá, então vamos lá. O Thiago tá falando que tá R$1,50. Beleza, Thiago, vou botar aqui. O café era 50 ou era R$1? 50 centavos, né? O pão de queijo, eu lembro que era 75 centavos. Quanto que tava o chocolate, gente, whey? Vocês lembram? Bom, vamos chutar, tá?
Então, vamos chutar que o chocolate estivesse R$ 2. Ô, Alice, aquele docinho. É tipo aquele chocolatinho. Ou então, aquele Trento. Vocês lembram daquele chocolatinho Trento, que é aquele canudinho? Que vinha um pouco. Então, tanto o Trento quanto o Whey saíam bastante. Se eu não me engano, o Trento era R$ 2. Vamos deixar o Trento mais, né? R$ 2, 3, será? Bom, vamos deixar então aqui R$ 3, tá? O chá também era 50 centavos. E o doce de morango. Pera, André tá falando que o Trento bom é de 3, a Mari tá falando. Acho que o de lá que vendia era o pequenininho era de 2, né? Oi, Andres, a gente está falando sobre o que vende uma cantina, para usar como exemplo, tá? E aí tem o doce de morango. Doce de morango era R$ 4,50. Beleza. Tem uma coisa que eu também gostava de... Sempre gostei de tomar era sorvete de groselha, aquele de palitinho. Mas eu acho que eu, sei lá, não sei se saía tanto, né? Bom, aí, depois que a gente pensou nos itens de cesta básica, e aí, gente, é lógico, né? A gente está falando de produtos que a gente consome mais. E aí, eu não vou entrar na especificidade de tudo que era vendido, porque senão você vai ficar meio maluco. Aqui, gente, o intuito é fazer só um exemplo, né? A gente pode colocar categorias a mais? A gente pode, tá? Então, por exemplo, Vanderlei vira e fala assim, ô Mitier, eu ia lá na Tia Lu, e daí, lá na Tia Lu, deixa eu colocar aqui, inserir linha abaixo, né? Então, por exemplo, o Vanderlei vai falar assim, eu como prato feito lá na Tia Lu. Todo almoço eu comia prato feito. Então, enquanto estava lá o Gabriel comendo pacotes e pacotes de pão de queijo, o Vanderlei simplificava tudo e comia prato feito. Vocês lembram quanto é que era o prato feito? A gente era R$ 9. A Alice está aqui falando uma coisa que é verdade, tá? Com o preço que está o mercado, ela não ia faturar nada agora, e é verdade. Alguns professores do campus estão fazendo alguns estudos, né? Principalmente o pessoal da economia. E daí, o que o pessoal da economia está falando? O professor Felipe, se eu não me engano, que vai ter algum aumento no preço das coisas vendidas no campus, então é possível que o pão na chapa não custe mais uns 50, que o café não custe mais 50, que tudo isso vai aumentar um pouco, tá? Mas, enfim, vamos usar o preço antigo até para a gente não ficar muito triste. Bom, daí a gente montou aqui, isso aqui é o que o pessoal do marketing chama, entre aspas, de cesta básica. Cesta básica para uma empresa não é cesta básica que a gente compra no mercado, tá? De farinha, de arroz, de feijão. Cesta básica são os produtos que são carro-chefe, aqueles que mais saem, tá? Fica mais fácil você ter noção do quanto você vai ganhar mensalmente, considerando o quanto você vende, tá? E aí, depois que a gente colocou o preço de venda, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar em termos de faturamento. O que é faturamento? A gente vai considerar mais ou menos o quanto você está pensando em vender, tá? E aí, deixa eu colocar aqui, que acabou de me ocorrer que eu coloquei as coisas no lugar errado, tá? E agora, gente, a gente vai passar para uma etapa muito legal, que é, vamos pensar em quantas unidades de produto a gente vai vender por mês, tá? Então, vamos pensar em termos, por exemplo, de pão na chapa. Quantos pães na chapa por dia vocês acham que a Tia Lu vende lá na cantina? Vocês têm alguma ideia? Por enquanto, nenhuma ideia? 300? Não, oi, Andres, 30, a Tia Lu vende, sinceramente, vamos pensar, 30 pães na chapa por dia? Cara, eu acho que por dia, 300 eu não sei, Alice, mas eu acho que pelo menos uns 50, é,
Cara, vamos colocar aqui uns 100 pães na chapa por dia? Porque então, vamos lá. 100 por dia vezes 25, número de dias úteis, tá? Por quê? A Tia Lou não vende de sábado e domingo. Então, por isso, a gente pega os 30 dias de um mês, considera 25, tá? Porque a gente vai excluir sábado, domingo, coisa assim. Então, a gente vai chegar a 2.500 pães na chapa. 100 pães na chapa por dia, 2.500. Tá tudo bem para vocês a gente considerar 100 pães na chapa por dia? Gente, olha, pera um pouquinho, gente. Acabei de perceber que meu notebook tá fora da tomada. Pera um pouquinho que eu vou ligar o bichinho. Nossa. Gente, desculpa. Olha que susto. Que susto. Tava com problema de contato o meu notebook e aí ele, enfim, simplesmente parou. Que louco. Bom, então, desculpa, gente, desculpa voltando. Então, vamos lá. A Alice está falando que está vendendo bem mais. Então, vamos considerar 200 pães na chapa? 200 vezes 25 vão dar 5.000 pães na chapa por mês. Tá? Então, 200 é uma conta boa? Né? Porque acho que nem o André sugeriu 30 realmente é muito pouco. Bom, se pôr na chapa 200 já sai bastante. Agora, café. Gente, café ainda mais. Quantas unidades de café no copinho a Tia Lu vende por dia, vocês acham? Tiago tá falando que toma só de uns 5 por dia. Léo tá falando que uns 500. Ó, eu vou chutar aqui, tá? Eu vou chutar que pelo menos uns 350. Tá? Será que chega a 500? Porque 500 significaria que a metade de todos os alunos do campus toma cafezinho na Tia Lu todo dia. E eu não sei se a metade né? Se a metade do café, se a metade de todo mundo consome. Então, sendo moderada. Tiago está falando que tem quem tome mais de um por dia. Faz sentido. Então, vamos lá. Vamos colocar 500. Porque as pessoas dificilmente tomam isso. Então, 500 vezes 25 vai dar... Pessoal, sou de humanas. Deixa eu fazer aqui as contas. Ai, ai. Peraí. 500 vezes 25. Cara, olha só. 12.500. Aproveitando. Bom, aí pão de queijo. Pão de queijo é outra coisa. Quem aí come só um pão de queijo por dia? O Gabriel não conta, tá? O Gabriel, eu sei que só por ele já sobe, já aumenta a média da sala.
A Alice está falando que o Brian tomava uns 5 cafés por dia, provavelmente, viu? Provavelmente mesmo. A Isa está aqui falando que no mínimo 2 pães. Vamos pensar, quantos pães de queijo a Tia Lu vende por dia? Né? Então, vamos chutar. Se a Tia Lu tem, vamos pensar aí por dia, uns 300 clientes, e cada um vai levar, em média, 3, tá? 300 vezes 3, 900, tá? Então, 900 vezes 25, que é igual... Isso porque a gente nem tá contando os assados, né? A Alice tá falando que pegava 3, a Isa tá falando a média de 3 pãezinhos, a Rafa tá falando que ela pegava sempre 3, Léo tá falando aqui no mínimo 5. O Léo e o Gabriel, chega lá, a tia Lu fica até feliz, porque os meninos já garantem o mês dela. Então, ó, R$22.500 de pão de queijo. Gente, eu queria mesmo que a tia Lu um dia participasse das nossas aulas, para ela poder atualizar quantitativo, sabe? Mas eu acho que ela não ia gostar de assim, ser tão... talvez acho que ela não tenha nem considerado, na verdade, o quanto ela vende em média, sabe? A tia Lu é uma fofa. Ô, Rafa, acho que, especialmente daqui a algumas semanas, quando a gente for fazer apresentação, se alguém for falar de cantina, de comida, essas coisas, fala que usou ela de modelo. Eu devia ter chamado ela para hoje. Ela é muito fofa, sabe? Eu acho que ela ia gostar de participar. Ela é sua tia? Ai, meu Deus do céu, ela é muito fofa. Fala para ela depois que a gente estava falando do empreendimento dela. O filho dela é uma gracinha, enfim, eu acho a sua tia super legal mesmo. Bom, agora vamos falar de chocolate, né? Quantos chocolates por dia a tia Lu vende? Eu não sei se vende tanto quanto pão na chapa, quanto café, quanto pão de queijo. Quantos chocolatinhos de, por exemplo, Trento vocês acham que vende? Seria só uns 10, uns 20? Eu tô concordando com vocês. Né? O pessoal não é muito de doce. Ó, no meio termo, 10 lá eu acho que é muito pouco, tá? Eu acho que eu vou mais com a Alice, porque as pessoas comem de sobremesa, tudo, mas não... Vamos chutar uns 20, tá? 20 vezes 25, vamos lá. De novo, gente, repetindo, sou de humanas. 20 vezes 25 dá 500, tá? Então, a gente tem aqui 500 chocolates. Chá. Quantos copos de chá, em média, vende? Eu acho que o pessoal toma menos chá do que café. Léo, tô com você. 200 vezes 25, que vai dar 5.000. Doce de morango. Quantos doces de morango a tia Lu vende por dia? Se for pela Alice, pelo menos 3. Mas alguém tem alguma ideia de quantos doces de morango a tia Lu deve vender? É que não tinha sempre. É verdade. Ô, Alice, então, ó, vamos, para não complicar a nossa vida, vamos tirar o doce de morango, porque não é todo dia que tem. Por não ser todo dia, a gente não consegue fazer a conta do 25 dias vezes o número de vendas, tá? Então, por isso eu vou tirar aqui, tá? Vamos considerar só o que ela tem no dia a dia. Ó, Gabriel, a gente pode colocar salgados também, tá? Para complementar aqui. Espera aí. Vamos colocar 7 salgados. Cadê? Então, vamos lá. Quantos pratos feitos a tia Lu deve vender por dia? Vocês têm alguma ideia? Porque é o que eu sei, que vender bastante até vendia. Mas a cantina é pequena. A lista está falando que era quantidade fixa. Ó, gente, eu tô chutando, tá? Que são 50 pratos feitos. E tem que dar o nome de manhã. O Gabriel tá falando que é 40. Ô, Gabriel, eu vou com você, tá? Porque eu não sei se chegava a 50, porque eu cansei de não encomendar e tentar filar uma boia lá e não tinha mais. Peraí.
Então, 40 vezes 25, 1.000 pratos feitos por mês, né? O Gabriel tá aqui falando do pessoal que ia no São Cristóvão, eu mesma ia, né? E aí até uma fofoca, gente. A dona do São Cristóvão, eu dei aula para ela, quando eu dava aula no ensino à distância, ela foi minha aluna, ela é formada em administração, e o filho dela, a Alice sempre ia lá sempre, porque eu, sinceramente, eu gostava muito da comidinha dela. E o filho dela foi meu aluno no curso de sistemas, aqui em Monte. Então, gente, eu tô passando gerações. O Diego me falou essa semana que eu dei aula pro irmão dele e agora eu tô dando aula para ele. Gente, assim, na real, eu tô ficando velha, cara. Eu tenho uma aluna que já terminou o doutorado e ela fez a graduação comigo. Tipo, enfim, daqui a pouco vocês vão ter filho, eu vou estar dando aula para os filhos de vocês. Viu? E daí, salgados. Quantos salgados a tia Lu vende por dia? Gabriel, contribua com a causa, filho. Quantos salgados você acha que a tia Lu vendia por dia? A Ever Lavigne, o pessoal fala que a menina morreu e substituíram pela sósia. Ai, eu adoro essas teorias da conspiração, gente. A Avril, Rafa, ela tem a minha idade. Nós duas nascemos no mesmo ano. Eu, assim, quando ela estourou, foi mais ou menos na mesma época que eu era adolescente. Bons tempos, gente. Os anos 2000 foram muito loucos. O Gabriel tá sugerindo que os 50 salgados por dia... Ô, Gabi, eu tô com você, tá? Salgado sai bem menos do que pão de queijo, por exemplo. Então, 50 vezes 25, 1.250. Tá. Beleza. Então, quanto que custa salgado, em média? Uns R$3? Vocês lembram quanto é que custava o salgado? R$4, tá. Então, agora, vamos ver a mágica acontecendo, tá? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai ver faturamento. E aí eu preciso parar um pouquinho e falar com vocês. Pessoal, vocês olhando agora, todas essas contas, vocês vão falar, gente, cara do céu, tia Lu tá rica, 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 rica de maré desse. Deixa eu ligar aqui no refletor. Tia Lu tá rica de maré desse. Esse é meu novo negócio. Vou começar um novo empreendimento e eu vou focar 100% o setor de cantinas. Pode ser que vocês façam isso e dê super certo? Pode, tá? Só que tem uma coisa que geralmente o empreendedor não olha, que é custo. Então, essa parte que a gente vai fazer agora é só alegria. A gente vai fazer faturamento, tá? E aí, vamos puxar a capivara da aula passada. Na aula passada, a gente viu vídeos de diversas pessoas e a gente viu o vídeo de um rapaz que estava ali fazendo balo. Ele falou, vai faturar tanto. O que é faturamento? É o movimento do dinheiro dentro da sua loja. É o dinheiro que entra lá dentro. Faturamento é a mesma coisa que lucro? Não é. Lucro é quando você pega todo o dinheiro que entrou na sua loja e você vai tirar salário, você vai tirar imposto. Lucro é o que sobra, tá? E aí a gente vai entender por que a tia Lu morre de raiva de pagar imposto, né? Por que os empreendedores vivem reclamando de governo, de imposto, etc. Por quê? Porque a pessoa vê que entra muito dinheiro no empreendimento, mas sai dinheiro também do mesmo jeito, tá? O Léo tá aqui falando que os anos 2000 foram muito loucos e 2020 que a competir. Léo, sabe de uma coisa? Vou ser bem sincera, tá? Mas aí, mandando um comentário aleatório. Quando eu era adolescente e quando eu era uma jovem adulta, graças a Deus, não tinha smartphone e tinha o Orkut, que não era todo mundo que tinha. Então, o pessoal aprontava muito, mas muito, 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 muito mesmo, porque não tinha forma de registro, é sério. Então, o pessoal era completamente alucinado. Os pais de vocês, agora, todo mundo finge que é santo, mas o pessoal era loucaço, mas loucaço com força. Só que, como não tem prova, fica elas por elas, mas quem viveu, viu. Hoje em dia, cara, eu acho triste, porque tudo que você faz,
tem alguém mala filmando, sabe? Tudo que você faz de errado, fofoca vaza rapidinho no WhatsApp. Então, no final das contas, acaba que vocês talvez aprontem menos do que os pais de vocês, ou o pessoal da minha geração no mínimo, porque não tinha forma de registro. Agora, qualquer coisa que você faça, alguém vai lá, registra e acabou. Todo mundo fica sabendo. O Léo tá aqui falando quando não tem o Maps rastreando, é verdade. Celulares, quando você faz login em algum lugar, as pessoas já sabem onde você tá, enfim, tá? Eu vejo, sei lá, meu sobrinho, o pessoal da minha família, o pessoal é mega quietinho, eu fico olhando. Olha meu sobrinho, ele tem 16 anos, ele é bonzinho, eu fico olhando, meu Deus, esse povo é muito quieto. O pessoal da minha época era mais terrível mesmo. A Rafa tá aqui falando de saudades do Orkut, eu também tenho. Saudades mesmo, viu? A pena que ele tenha acabado. Eu tô ficando velha mesmo, falando de Orkut aqui, gente, mas enfim. Bom, agora vamos falar de novo de dinheiro, tá? Agora a gente vai calcular faturamento. Vocês lembram da história daquelas meninas? Foi aqui nessa sala que eu mostrei as meninas que montaram uma agência de festa. E daí, a agência de festa, as meninas cobravam 5.000 por evento. Foi aqui que eu mostrei? Ou foi na turma de... Foi. Isa, eu não sei você, tá? Mas, meu, aí que eu vejo que realmente eu sou da classe trabalhadora, classe B ou C, tá? Em algum momento, não vai ser nessa disciplina, tá? Mas na disciplina de marketing, eu mostro para os meninos valores atualizados de classes sociais. Eu vou falar uma coisa. Muita gente que se acha elite, que se acha classe A, na verdade é classe B ou C, tá? Em algum momento eu mostro para vocês. Mas, enfim, aquilo que as meninas mostraram foge da realidade mesmo, da maioria do público brasileiro, tá? Então, elas fizeram um negócio super focado em gente rica, tá? E eu não sei se elas estão tendo lucro, porque elas gastavam muito, até entrava dinheiro na loja delas, mas elas gastavam muito e elas não tinham retorno. E foi por isso que elas foram massacradas lá pelos jurados, porque elas não sabiam explicar isso que a gente está fazendo agora. O quanto de venda mensal, o quanto custa, o quanto fatura e o quanto a gente vai tirar, né, de imposto, de pagamento, de tudo disso que a gente faturou, tá? Então, agora a gente vai fazer a mágica acontecer, tá? O que é isso? A gente vai ver valores de faturamento. Então, vamos lá. A gente vai pegar... A Isa está aqui falando que realmente foge mesmo, foge muito da nossa realidade. O Gabi está aqui falando que marketing podia ser optativa. Ô, Gabi, acho que pergunta para o Santil, que eu acho que teve não sei se teve alguma mudança, tá? Mas pergunta para ele que eu acho que há a chance de poder ser possível daqui para diante, tá? Eu não sei com certeza, porque isso é uma conversa que ainda está sendo encaminhada, mas eu acho que é possível que abram algumas vagas, não muitas, porque é prioridade para o pessoal de sistemas, mas acho que talvez abra alguma coisa assim, viu? Manda e-mail para ele, tá? Ó, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número de vendas mensais e a gente vai multiplicar pelo preço de venda unitária, tá? Então, ó, eu vou fazendo aqui 5.000 vezes 1,50. Então, por mês, R$ 7.500 entra só de pão na chave, tá? Mas não fiquem muito felizes, tá? Como eu disse a vocês, a gente ainda vai tirar muito disso aí para pagar imposto. Aí, café. A gente vai pegar essas 12.500 unidades de café, multiplicar por 50 centavos, R$ 6.250 em café, tá? Pão de queijo. A gente tem 22.500 unidades de pão de queijo, vezes 75, 16.875 dinheiro, valores monetários de pão de queijo. Peraí, deixa eu fazer as contas quieta, porque eu vou começar a me embananar. Peraí.
Pronto. Ó, agora vamos somar tudo isso? 5.000 mais 9.000, mais 2.500, mais 1.000, mais 16.875, mais 7.500. Tá, tudo isso somando vai dar 30.366,875. Nossa, eu fiz alguma coisa errada aqui, hein? Espera que eu calculei alguma coisa errada. 7.500. É por causa do 16.875. Uhum, exatamente. Olha, gente, vou falar uma coisa. Tem gente que fala que mulheres têm capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Meu, eu não consigo, não. Eu não consigo falar e... Ah, agora foi. Tá, deu 48 agora. 48, 125,00. Tá. Então, por mês, entra isso. Tá? Então, esse é o valor do faturamento. Então, vamos recapitular algumas coisas aqui, tá? Antes da gente falar assim, nossa, gente do céu, olha, é isso que eu vou fazer da vida, eu vou ficar rico, tia Lu tá rica, lá vou eu. Calma, é o seguinte, tudo isso que a gente calculou é tudo que vai entrar de dinheiro na conta dela, é verdade. Mas a gente ainda não tem como saber qual é a situação financeira do empreendimento, porque a gente ainda não calculou disso o quanto vai sair. A gente não calculou disso o valor de empréstimo. A gente ainda não calculou o quanto ela tem que pagar pelo aluguel do ponto. A gente ainda não calculou o que ela paga de salário, tá? O que a gente sabe é mais ou menos agora o quanto entra. E aí, outra coisa importante. Por que eu tô falando para vocês? Ó, galera, é bom vocês pensarem, né, no que é que vocês vão fazer, qual é o negócio que vocês vão abrir, por um ponto básico. Para vocês conseguirem montar uma cesta básica, que nem a gente fez aqui agora com a Tia Lu, você tem que saber o que é que você vai fazer, tá? E com base no que você vai fazer, é que você vai montar quais são os itens que mais saem, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, o André estava falando, não, era o Gabriel que estava falando de montar um escritório, não era? Era o Gabriel ou era o Vanderlei? O Gabriel estava falando. Então, o que você vai ter que fazer, Gabriel? O que mais sai? Entendeu? Quais são os serviços que mais vão sair? E aí você vai pegar os 3 principais serviços, 3 ou 4, e você vai montar uma cesta básica mais ou menos igual a essa. Você vai pegar o produto ou serviço, pensar mais ou menos no quanto vai sair por mês, tá? O valor de venda e o faturamento, tá? Aí, o que mais que a gente vai fazer? Custo de comercialização. O que é o custo de comercialização? Aí é imposto, tá? Então, para simplificar, o que eu fiz? Eu coloquei como se todos vocês estivessem dentro daquele imposto simples, tá? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês todos. Quem mexe com comércio, que é o caso da Tia Lu, que é o caso da mãe da Ana Laura, né? Todo mundo que está mexendo com venda de produtos, geralmente cai no simples, tá? Quando você está mexendo com serviços de consultoria, que é o que o Gabriel está querendo fazer, por exemplo, todo mundo que está querendo montar um escritório, que está querendo ser programador, que está querendo montar aplicativo, é outra categoria. E você paga mais. Então, por que vocês acham, por exemplo, que dentista tem pavor de imposto, que engenheiro que monta escritório também fica meio embirrado? Por que o pessoal fica tão bravo escrevendo coisa no Facebook? Por causa dessas contas que a gente está fazendo agora. Isso tudo que a gente está fazendo, a gente está considerando o mínimo de desconto possível. Porque, gente, vocês estão, né? Essa é uma disciplina de
primeiro ano, primeiro semestre. E é óbvio que eu não vou ficar enchendo o saco de vocês, cobrando coisa que vocês nunca viram, tá? Então, eu simplifico mesmo. Mas, na real, para todo mundo aí que vai, por exemplo, trabalhar na área, né? Seja o Vitor com a área de geologia, seja montando o programa na área de sistemas, seja trabalhando na área de engenharia, vocês vão pagar bastante mais, tá? Bastante mais mesmo, chega a quase 30%. Então, é por isso que o pessoal fica meio nervoso. Mas, ó, vamos entender o que significa isso que eu estou dizendo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver custos de comercialização, ou seja, o quanto custa você botar o produto no mercado. Então, vamos considerar o faturamento, o que a gente já tem agora, que a gente já calculou. De novo, o que é faturamento? É dinheiro que entra. Então, vamos calcular impostos federais em cima do valor que a Tia Lu ganhou. E aí tem uma coisa, tem como você não pagar esses impostos? Bom, isso se chama sonegação, tá? Tem gente que faz sonegação? Tem, tá? É bastante gente? É. Dá certo? Pessoal, vou ser bem sincero. Gente rica, que tem verdadeiros patrimônios, tem iate, né, tem jatinho, tem helicóptero, tem mansões, o pessoal criou sistemas financeiros de mandar dinheiro para fora. E, detalhe 2, não sei se vocês sabem, mas eu e vocês pagamos, por exemplo, o IPVA do nosso carro. Quem é ricaço não paga IPVA de jatinho, de lancha, de mansão, né? Pessoas ricas, fulano fez doação, não sei o que, a doação é descontada do imposto. Então, mesmo eles tendo mais, na verdade, eles pagam menos. Então, a gente só se dá mal, tá? Então, a classe trabalhadora, classe B, classe C, é que, na verdade, carrega, tá? Porque o povo rico não paga tanto imposto quanto a gente paga, para ser bem sincera, e governos sucessivos, na verdade, não se preocupam com essa questão. Acham super ok a gente paga muito e eles pagarem muito pouco, tá? Bom, voltando para cá, é que eu fico indignada com essas coisas, peço desculpas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular 14,93% de 48.125, tá? Então, vamos lá. Quanto que isso aí vai dar? Gente, alguém me ajuda aí? Alguém que seja de natureza mais exata do que a minha? Peraí, isso... Epa, nós, eu fiz alguma besteira aqui. Pessoal, só um segundinho que eu mexi em alguma coisa na programação do meu... Ai, Mitie, o que você fez aqui? Eu mexi na configuração, agora virou calculadora científica no meu celular. Gabs, muito obrigada. Bom, Gabriel calculou aqui. Então, primeira coisa, já temos 7.185 de desconto. Gabi, obrigada mesmo, porque eu vou ter que agora usar a calculadora do computador. Bom, além disso, a gente vai calcular... Espera um pouquinho, deixa eu substituir aqui. Impostos estaduais, tá? O ICMS de Minas é diferente do ICMS de São Paulo. E aí, vamos lá. O que é o ICMS? Circulação de mercadorias e serviços, tá? Então, você paga isso? Você paga, tá? Geralmente, quando você tem algum tipo de mudança você tem algum tipo de transporte de mercadorias entre municípios ou entre estados, tá? Eu sei que no caso da Tia Lu, há uma chance muito grande de não ter ICMS, porque ela compra tudo localmente, tá? Mas vamos abranger um pouco mais, tá?
qualquer um de vocês que traga mercadoria de fora, ou que preste serviço para fora, tá? Vocês vão ter que pagar em alguma medida o ICMS, tá? Então, eu sei que não se aplica ao caso da tia Lu, tá? Mas só de exemplo, para a gente ver como é que funciona na prática. Vamos colocar isso, tá? Então, vamos ver, 18% de 48.125, tá? Então, deixa eu calcular aqui de novo. Ah, o Gabriel já calculou aqui. Gabriel, muito obrigada. 8.662,50. Tá? Isso tudo, gente, é o que a gente chama de custo de operação ou custo de comercialização. Ou seja, você paga para existir. Tem muita gente que isso nega? Tem. Qual que é o problema? Primeiro, que cada vez mais a Receita Federal está mais atenta, tá? Então, por exemplo, a pessoa tenta sonegar, mas ela tem aquelas maquininhas de cartão de crédito. O que acontece? Receita Federal está cada vez mais interligada com a Cielo, com a Moderninha, com essas maquininhas digitais. Então, vamos supor que você fale que você lucra menos, ou seja, que você tem um faturamento menor para você pagar menos. Só que daí a Receita Federal vê ali na maquininha o quanto de fato você vendeu. O que acontece quando isso acontece? Você é multado. E a multa é tão grande que ela é feita para você pensar, assim, preferir pagar mais imposto do que pagar multa, porque a multa é feita mesmo para castigar, tá? Então, é aquela história. Tem gente que sonega a vida inteira. O dia que é pega, a pessoa simplesmente quebra de tanto imposto, de tanta coisa que ela acaba, de tanta multa que ela tem que acabar pagando, tá? Então, por isso, na dúvida, pagar imposto é chato, mas é melhor começar certo do que começar errado, tá? Há uma chance muito grande de você ter problemas mais sérios. Ô, Gabi, calcula quanto que é agora o ISS, o Imposto sobre Serviços, tá? O Vinícius está aqui perguntando que ela é 70% do valor do imposto. Ô, Vinícius, me explica. Ah, a multa. Vinícius, cara, eu vou te falar um negócio. Tem situações que é 70% e tem situações que, na verdade, não tem uma tabela, tá? Mas ela geralmente é feita como critério, a multa aplicada pela Receita é critério punitivo, tá? Então, é para você se arrepender. Então, não tem uma tabela, mas é feita para verdadeiramente fazer com que a pessoa se arrependa de ter sonegado, tá? Então, geralmente, é mais do que o valor do imposto. É mais, tá? Então, porque se você for pagar, por exemplo, de multa, menos do que você deve, você vai continuar sonegando. Então, qual que é a lógica? O pessoal chuta a barraca, tá? Então, cobra muito mesmo, tá? Muito, muito mesmo. A Mari está aqui comentando que o Cristiano Ronaldo está com processo por sonegar na Espanha. Está. Isso é uma coisa que eu acho super injusta, Mari, e aí eu peço desculpas por desviar do assunto. Ó, o Cristiano Ronaldo está sofrendo sanções por ter desviado imposto. O Thierry Henry, da França, mudou de país, porque ele tanto sonegou na França que ele ia ser preso. Aquele filme, A Procura da Felicidade, que tem o Will Smith com o menininho, o cara vai parar na rua porque nos Estados Unidos o governo, se você deve imposto, ele tira da sua conta corrente, da sua conta bancária, sem aviso prévio, tá? Então ele foi para a rua por causa disso. E também tem gente nos Estados Unidos que vai presa por causa de imposto. O Al Capone, um gangster super famoso dos Estados Unidos, ele foi preso porque sonegou, tá? Aqui no Brasil, em compensação, o Neymar teve perdão de dívida de imposto. Porque ele, pobrezinho, que não tem dinheiro, não pagou imposto e ainda deram indulto. Ai, que legal. Então, assim, o cara já tem dinheiro, tá? Ele tem como pagar. Então, assim, foi desonestidade na lata. Não tem como definir isso. O Léo tá aqui falando, bem-vindo ao Brasil. E, assim, eu morro de birra do Neymar. Por causa dessas coisas. O cara tem dinheiro, entendeu? Ele tem.
e não paga. Agora, vai o Léo dever o IPVA do carro dele para ver se depois ele não vai ter problema, né? Vai o Iago, a mãe do Iago, não pagar o IPTU da casa dela para ver se o município em algum momento não vem dar uma multa danada nela. Vai o pai do Felipe sonegar alguma coisa no estabelecimento dele, sabe? Para ver se de repente ele não vai ser multado com um valor que, entendeu, que ele talvez nem consiga pagar. Então é muito injusto, sabe? Então esse negócio de dar indulto de imposto para o Neymar é criminoso, porque se desse indulto para todo mundo, nossa, fechou. Agora, dar indulto para quem pode pagar, vai tomar banho, sabe? Dá licença. Eu acho muito desonesto. É de uma desonestidade sem tamanho, né? O Léo tá falando que imposto é roubo. Léo, a rigor, eu vou ser bem sincera. Eu não acho ruim pagar imposto. Não acho mesmo. Porque, olha só, por exemplo, a gente fala, o Brasil tem muito imposto. É verdade, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que... Deixa eu pegar um exemplo de quem está muito quietinho. Tiago. Tiago está muito quietinho. Tiago, ele ganha 10 mil reais por mês, tá? Ele vai se formar, ele vai ganhar 10 mil, mas 10 mil, assim, tá no olerite dele, que é 10 mil, tá? Quanto ele vai ganhar de verdade, valores líquidos? 7. Porque 3 vai só para pagar imposto. Exatamente, Thiago. 30%, gente, de saída vai ser para pagar imposto. Comigo é mais ou menos a mesma coisa, né? Meu salário, 30%, na verdade até mais, é descontado para pagar imposto. O problema não é pagar, tá? O Brasil tem muito imposto. Tem. Somos os únicos? Não. Por exemplo, a Noruega, 40% vai para imposto. Mas, gente, vamos ser sinceros. Na Noruega, a grana que é descontada, esses 40%, vai para a polícia, vai para a estrada, vai para a saúde, vai para ajudar a criança, vai para a escola. A qualidade de vida do pessoal é muito legal, entendeu? Então, o problema não é você pagar imposto, o problema é você pagar imposto e ainda ter que pagar convênio, e ainda ter que contratar o guardinha ali da rua, e ainda ter que pagar a escola, e ainda essa série de coisas, entendeu? O problema não é pagar imposto, o problema é a gente ver que não é utilizado. Isso é revoltante, né? O Thiago está aqui falando que uma amiga dele ganhava no papel 8 e na realidade 4. Coitado, cara. Ele provavelmente trabalhava num segmento muito taxado, né? Que nem o Valdemar está aqui falando, que o problema não é imposto, é falta de retorno. Exatamente. Cara, porque sem imposto também a gente não tem serviço público nenhum. O SUS vem de imposto, né? Então, olha, cara, não é questão de pagar o problema é a utilização dessa grana, né? O Léo está aqui falando, o problema é o Brasil. E corrupção que a gente vê por aí de político. Que dinheiro vocês acham que eles estão roubando? É uma suado dinheirinho de vocês. E uma coisa que é muito triste, né? É você ver que existem impostos punitivos para a população de classe B, C, D e para a classe A. Não tem, porque o pessoal descobre estratagemas legais para conseguir pirulitar disso, sabe? Paraíso fiscal, registra coisas como, por exemplo, sendo uma SA tem desconto de imposto menor do que uma empresa pequena, e assim vai, tá? O Gabriel está aqui falando que a gente paga o PVA, rodovias são privatizadas, a gente paga um monte de pedágio. Exatamente, tá? Então, gente, é aquela história. Muita gente critica disciplinas como empreendedorismo, e eu entendo, tá? Eu super entendo. Muitas pessoas falam, e eu concordo, para ser bem sincera, já falei isso para vocês, que agora as pessoas acham que empreendedorismo é a salvação da nação. Gente, menos, tá? Uma coisa é você empreender por oportunidade, outra coisa é você empreender para não morrer de fome. São coisas bem diferentes, tá? E não adianta você jogar para a pessoa a responsabilidade do Estado, que é o que muita gente tem falado de uns tempos para cá. Mas, por outro lado, disciplinas como a minha fazem com que as pessoas às vezes tenham pela primeira vez contato com essas coisas práticas da vida, do dia a dia, como, por exemplo, imposto, né? O Léo está falando que ele paga IPVA, o carro é dele, ele está pagando por ter um carro, sim, né? Mas, de novo, é aquela história, se você está pagando o IPVA, mas estrada boa, segurança, acostamento, não tem buraco,
Cara, por Deus, eu juro que eu não ia abrir a boca para reclamar. Mas... Enfim, né? Bom, momento revolta. Passou. Volta. Bom, agora, com a ajuda do Gabriel, eu te agradeço demais, meu amigo. Obrigada mesmo. Agora, vamos ver quanto de custo de comercialização a gente tem até o presente momento, tá? Vamos lá, 7.000, mais 8.662,5, mais 962,5, que é 16.810,06 centavos, tá? Somando tudo. Então, vamos lá. 16.610,06. Acho que o Gabriel já tinha até calculado. Gabriel. Gabriel, você caiu do céu, cara. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Então, olha só. De 48 mil, 16 imposto. Tá? E, calma. A gente sabe que esses 8 mil aqui, na verdade, a Tia Lu provavelmente não pagaria, tá? Porque ela não tá mandando coisas para fora do estado, nem trazendo coisas para fora do estado. Mas só para exercício didático, deixa aí, tá? Bom, agora a gente vai ver gastos com vendas. A Tia Lu, vamos lá. Ela não está pagando nem comissão e ela também não está fazendo propaganda. Então, são gastos que ela não tem, tá? Agora, vamos lá. Tem uma lógica do marketing que é a seguinte. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que investir dinheiro. O que significa investir dinheiro? Em termos práticos, significa o seguinte. 1% do seu faturamento vai para propaganda. Por quê? Se as pessoas não te conhecem, as pessoas não sabem quem é você, as pessoas, enfim, não entendem o que você faz, você também não ganha, tá? Então, por exemplo, mesmo a Coca-Cola tendo 130 anos e sendo uma das empresas mais conhecidas do planeta, ela continua investindo em publicidade e propaganda, tá? E ela investe muito. Então, vamos lá. O Thiago, né? O Thiago, o Gabriel, o Vinícius, eles vão falar assim, olha, eu quero ser programadora, eu quero esse dinheiro, eu não vou investir em propaganda. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Pensa um pouco, tá? Não estou falando que vocês têm que colocar outdoor na rua para anunciar o serviço de vocês. Não é isso, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quem não é visto não é lembrado. Então, por exemplo, vocês terem um perfil profissional mais bonito, mais adequado, vocês participarem de eventos para verem e serem vistos, enfim, essas coisas todas que vocês podem fazer, elas são o que a gente chamaria em uma empresa normal como custos de publicidade, tá? No caso de um profissional liberal, ou seja, um profissional que é autônomo, são custos, na verdade, de manutenção, porque ou você vai investir nesse tipo de coisa, ou o seu oponente vai aí, entendeu? Você pode não ter tanto retorno assim, tá? Mas aí, voltando para o nosso exemplo da Tia Lu, a cantina. A Tia Lu, ela não investe nem em comissão e nem em propaganda, tá? Então, por causa disso, a gente não vai calcular. Mas todos vocês, gente, vão ter que calcular. A gente, só para exercício didático, vamos calcular isso, tá? Acho que, né, vamos fazer a tabela inteira, só para vocês verem como ficaria. Gabriel, você consegue calcular para mim quanto é 5% de 48.125? Tá. O Gabriel calculou já 2.406,25. E 3%? R$ 1.443,25. Obrigada, Ana. Daí, a gente tem a taxa de administração do cartão. Bom, pessoal, o que é essa taxa de administração de cartão?
é o seguinte, quando você vai usar a Moderninha, ou você vai usar o Cielo, ou você vai usar alguma dessas maquininhas de cartão, todas elas vão cobrar primeiro um aluguel, tá? E também uma taxa de administração. Então, sabe quando o comerciante fala assim para você, olha, eu não posso parcelar para você em mais vezes, a não ser que você pague um pouco mais por causa do juro do cartão? É isso. Parte de tudo que você movimenta na sua loja ainda vai para a operadora. É por isso que tem tanta gente que dá desconto quando você paga à vista no dinheiro, tá? E você não ganha desconto quando você usa o cartão de crédito, por causa disso. Porque a pessoa, além de pagar a mensalidade do cartãozinho, ainda está pagando em cima do faturamento. Bizarro, né? Então, o Thiago está falando uma alternativa que muita gente tem adotado, tá? O Pix, que não é tarifado. Está mudando a forma de pagamento? Está, Thiago. Mas eu posso te falar uma coisa que... Cara, eu vou falar uma coisa. Tem algumas situações que eu tenho ódio de gente. E eu peço desculpas por eu estar expressando dessa forma, tá? Gente, restaurantes estão aceitando Pix, açougue está aceitando Pix, e é uma benção mesmo, tá? Eu não sei se vocês têm o Pix instalado no celular, mas é muito bom. Mas me dá até um brulho no estômago, falei isso para vocês. Tem gente que forja, ou seja, que falsifica o comprovante do Pix para mostrar para o comerciante que, ó, eu paguei. Me dá embrulho no estômago esse tipo de coisa, sabe? Isso é roubo, né? Então, por isso, quando a pessoa opta pelo Pix, ela sabe que ela pode tomar balão, e tem muita gente que não está querendo mais, sabe, trabalhar com isso, porque é aquela história. A pessoa aparece para você o comprovante, mas não aparece nada no seu celular, a pessoa pode falar assim, é porque aqui a conexão tá lenta, né? Isso a loja bombando, que nem a Alice está falando. Olha, eu estava na praia, os ambulantes estão aceitando. Aí a pessoa dá um migué. Que o 4G tá lento, tem fila de espera. Você deixa passar, mas é golpe, sabe? Então, essas coisas, assim, me dói o coração. Porque o Pix é uma coisa maravilhosa. Só que alguém, sem vergonha, já deu um jeito de perverter o negócio. Então, assim, eu vou falar que eu tenho raiva de gente, às vezes, por causa dessas melecas, sabe? Conseguem perverter até uma ideia que é muito boa. O Thiago está aqui falando que na cidade dele teve um cara que deu 60 mil de prejuízo no mercado. Provavelmente foi isso, Thiago. Ele inventou ele forjou um comprovante de Pix. Gente, qualquer um que entenda um mínimo de, sei lá, de PowerPoint, como que chama aquilo? Photoshop consegue dar uma zoada no recibinho, mostra, faz de conta que pagou. Dá ódio, tá? Então, assim, aquela história. Tem muita coisa boa sendo lançada, mas tem gente picareta sem vergonha desgraçada que faz... Ai, gente, desculpa. Que faz isso, né? Então, vamos considerar que ainda tem um movimento baseado no cartão de crédito, que o Gabriel teve a bondade de calcular, tá? Que vai dar os R$962, tá? Então, somando comissão, propaganda e taxa de administração, dá 10%, né? 10% de 48.125, somando isso tudo, vai dar... Peraí, deixa eu ver aqui uma mensagenzinha. 4.812,50. Peraí, a Rafa caiu e tá voltando. Bom, agora, gente, somando 16.610, vamos somar esse primeiro custo aqui. E vamos somar esse segundo custo aqui, tá? Então, vamos lá. Cadê? O Gabriel já calculou. 21.622,56. Então, gente, dos 48 mil que a Tia Lu fez de faturamento, 21 mil sobra imposto. Para aí? Gente, lógico que não!
Desculpa, mas ainda não. Aí a gente ainda vai pagar mais coisa. E calma. E ó, eu tô falando uma coisa para vocês. Eu tô mostrando para vocês a versão mega simplificada mesmo das tabelas de pagamento de imposto. Não é complicado, mas é o tipo de coisa que é tão irritante que é por isso que a galera procura tanto contador, tá? Porque o contador ele faz isso com mais tranquilidade. E a pessoa acha que pega bode de mexer nisso, né? E Andres aqui falando que já aconteceu esse negócio do golpe do Pix com ele e com o pai dele. Ai, Andres, que dó, cara. Olha, eu sinto muito, muito mesmo. Dá vontade. Eu não sou favorável à violência, mas que dá vontade de dar uns cascudos, dá. Olha, uma coisa que me irrita profundamente, sabe? Eu escutei essas histórias de Pix, né? Em mercadinho de bairro. Gente, em termos práticos, é o pobre roubando do pobre. Ô, gente, que palhaçada, sabe? Então, o cara tem ali o mercadinho, tá batalhando, sabe? A pessoa não tem dinheiro, sabe? Não tem dinheiro. Aí vem o outro tirar. Ai, meu Deus, olha. Não tá de matar um. O Gabriel tá aqui falando que isso tudo ainda não botou funcionário, tia Lu, tia 13, exatamente. A gente ainda não tirou salários, e a gente ainda não tirou os impostos em cima dos salários, tá? E os fornecedores, Rafa, a gente vai chegar lá também, tá? Então, gente, vocês estão vendo que, assim, à primeira vista, que nem as meninas lá daquela empresa de eventos. Ai, a gente está faturando 2 milhões, mas você vai tirar custo? Você vai tirar mão de obra, vai tirar imposto? Nossa, vai embora, entendeu? Então, uma coisa é o movimento na loja, é o faturamento. Outra coisa totalmente diferente é o quanto sobra de lucro, na verdade, entendeu? Então, dá para entender por que o pessoal, o empreendedor, o comerciante vive meio atacado por causa disso. Tá raiva, tá? O Gabriel tá aqui falando que no final não vai sobrar nada. Cara, eu vou te falar. Às vezes, e aí eu vou falar uma coisa para vocês que já aconteceu, tá? Enfim, eu fico um pouco. Aí eu me sinto, tenho um incômodo muito grande com isso que eu vou comentar com vocês. Há alguns anos, eu dou aula de empreendedorismo já há 1 milhão de anos, né? E há alguns anos eu tive um aluno muito querido mesmo, gente boa, sabe? E ele trabalhava na padaria com o vô, e ele fazia faculdade e ele tinha aula comigo. E daí ele resolveu fazer o plano de negócio para ajudar o vô, e daí ele fez tudo certinho, tá? Mas ele fez o plano de negócios completo, não a versão resumida que a gente está fazendo aqui. E aí ele sentou, foi lá, montou, fez. O que ele percebeu? Que, na verdade, o negócio do vô estava quebrado fazia tempo. Então, ou seja, o vô dele, em termos práticos, estava tirando dinheiro do bolso para manter a padaria aberta. Só que aquela coisa, quando a pessoa nunca viu planejamento de negócio, nunca viu plano de negócio, a pessoa vê ali o dinheirinho no caixa, ela acha que o dinheiro é dela, mas ela não está colocando a mão na cabeça de imposto que ela vai ter que pagar, de salário, de dinheiro que ela tem que ter caso quebre alguma coisa. Então, em termos práticos, o negócio do avô dele, desse menino, estava fazendo água já fazia tempo e o avô dele não tinha percebido. E ele acabou percebendo fazendo isso. Tem algumas coisas assim, gente, que dói o coração, tá? E pode ser que isso aconteça com vocês, tá? Mas aí, de novo, qual que é a lógica aqui? É a gente aprender como funciona para propor melhorias, tá? Então, calma que a gente pode chegar lá também. É o seguinte, você está fazendo um planejamento desse, você está vendo que o negócio está fazendo água, ou seja, que o negócio não está dando certo. O que você vai tentar fazer? Vai tentar, por exemplo, em vez de você dedicar gasto e esforço em produto que não sai, você vai dedicar gasto e esforço em produto que sai, né? Porque você aumentando a venda de produtos que saem bastante, a tendência é que você tenha maiores retornos.
Outra coisa, você pode expandir formas de atendimento, você pode oferecer desconto para pagar à vista, para você não pagar coisa de cartão, você pode negociar prazos com fornecedores, enfim, tem muita coisa que dá para você fazer para melhorar, tá? Então, assim, independente da situação, é melhor você saber o tamanho do buraco que você tá, do que você tentar tapar o sol com a peneira. É importante que você tenha uma noção exata de como as coisas estão, tá? Porque se você não tem, você fica de vendido, tá? Bom, então vamos lá. A gente calculou todas as coisas aqui, todos os custos relacionados à comercialização, tá? Aí, a gente agora vai dar uma olhadinha na parte financeira, tá? A parte financeira, seguindo aqui a nossa estrutura básica do plano de negócios. Mas antes de eu continuar, pessoal, vocês estão entendendo? Tá? Que essa parte financeira, sabidamente, é mais chatinha, ela é mais detalhada, mas se você está entendendo agora, você vai entender depois e também no final das contas eu vou soltar esse vídeo para vocês, né, para vocês poderem ver, né? Tem os materiais todos, então não é difícil, entende? Mas vocês têm que fazer passo a passo, para não ter problema. Bom, aí agora, na parte de finanças, a gente vai calcular quanto a gente precisa de dinheiro para fazer com que o seu negócio funcione. E aí, eu vou fazer um parênteses. Agora é o momento que vem a Ana Laura e fala assim para mim, ô Mitiê, mas eu vou fazer o meu plano de negócio baseado no negócio da minha mãe. Já está aberto. Então, na verdade, eu não vou precisar abrir nada. Então, o que eu vou falar agora para a Ana e para todo mundo que vai fazer o plano de negócio com base em um empreendimento que já existe? Você vai pensar em alguma melhoria, tá? Então, vamos supor, por exemplo, a tia da Alice tem uma farmácia de manipulação, tá? Vamos supor que a Alice fala assim, ó, eu vou fazer com base na farmácia de manipulação da minha tia, né? O que você vai fazer, Alice? Você vai pensar em alguma coisa boa que você queira fazer. Por exemplo, abrir uma nova unidade, lançar uma nova linha de produtos, né? Rafa, vai lá, boa consulta, tá? Fique bem, né? E a Rafa é um bom exemplo também. Se a Rafa quiser fazer o plano de negócio dela em cima da cantina da Tia Lu, que é a tia dela, inclusive, ela pode fazer o plano de negócio não focando na abertura de algo, mas focando alguma melhoria, alguma coisa que venha ajudar o negócio a se destacar mais, né? Então, por exemplo, aí fala assim, olha, eu vou montar o plano de negócios da Tia Lu, na verdade, agora falando da possibilidade da Tia Lu trabalhar com congelados, né? Porque daí vai ter que lançar toda uma linha, comprar embalagem, espaço de comprar freezer novo, entendeu? Então, quando você está fazendo o seu plano de negócio com base em um negócio já existente, não tem problema. Só que daí você vai ter que pensar o seguinte, olha, já existe uma estrutura, eu agora só vou criar um novo projeto em cima. Ficou clara essa diferença? Para quem vai começar do zero, né? Você vai ter que pensar em valores, estipular valores. Para quem vai pegar um negócio que já tem alguma coisa, que já está aberto, que já está estruturado, você vai fazer que nem a gente fez aqui. A gente vai descobrir preços e descobrir mais ou menos o quanto sai, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer na parte financeira é investimento fixo. O que é investimento fixo? Investimento que você vai fazer em itens de uso diário. Então, vamos lá. No caso da Tia Lu, vamos usar a Tia Lu como exemplo. O que é investimento fixo para a Tia Lu? Que vai durar muitos anos, ela vai usar todos os dias. Então, por exemplo, gente, geladeira. O que mais que vocês acham que a Tia Lu vai precisar de máquinas e equipamentos para o dia a dia dela? Ó, o Thiago está aqui falando um forno industrial. Boa ideia. O que mais, gente, que a Tia Lu vai precisar? A Isa está falando do fogão.
Muito bem. O que mais, gente? Ó, agora micro-ondas, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo algumas linhas, só um pouquinho. Né? Aí, a Isa falou fogão, falou micro-ondas. O Thiago tá falando da estufa. A estufa é importantíssima. Importantíssima mesmo. O Gabi também falou estufa de salgado. A Isa falou da sanduicheira, também importante. Sem sanduicheira, a gente não tem o nosso pãozinho na chapa. Peraí. O freezer também. O Thiago, isso que você falou vai entrar no próximo tópico, tá? Mas é super importante também. Ó, então, vamos lá. Por enquanto, ó, Thiago, eu já vou voltar no que você falou, porque o que você falou é super importante, tá? Então, ó, quantas geladeiras a Tia Lu vai precisar? Só uma? Duas? Quantas vocês lembram que tinha lá na Tia Lu? Eu me lembro de duas. Vocês lembram de mais? Bom. Acho que eram duas geladeiras mesmo, tá? Quanto custa uma geladeira hoje em dia? A última vez que eu vi, e a geladeira da Tia Lu não era pequena, era uma geladeira grande. Era aquela de bebida, né, que é transparente na frente, e tinha a normal que ficava lá dentro. Vamos supor que cada uma delas custe R$2.000, tá? E aí, total, 4.000. Então, aqui, ó, a gente vai ver o quanto você tem que investir para o negócio funcionar. Forno industrial. Tinha, acho que um forno industrial lá, né? Ou tinha dois? Vocês lembram? Eu tô achando que era um só, viu? A Mari tá falando... verdade. Boa ideia. Verdade. A Mari falou que da Coca-Cola a empresa empresta. É verdade. Então, uma geladeira. Porque a outra foi emprestada. É verdade, Mari. Verdade. E aí, gente, por que eu falei, verdade, Mari, vamos tirar? Porque, gente, qual que é a lógica? Quanto menos você gastar, melhor. Não significa que você vai comprar equipamento porcaria que vai ficar quebrando, tá? Mas significa que aquilo que você puder pegar e incomodar, pegar emprestado, você pegar da Ambev, pegar da Coca-Cola, pegue, tá? Porque, como vocês vão perceber, não sobra muito dinheiro, tá? Então, o que você puder pegar, pegue, tá? Bom, vamos dar um Google rapidão para descobrir quanto custa um forno industrial, gente, né? O Thiago já fez a pesquisa. Thiago, obrigada. Obrigada mesmo. Então, ó, um forno industrial custa 2.000. Então, temos aqui também 2.000 de custo, tá? Um fogão. Quanto custa? E, gente, o fogão também é fogão industrial. O fogão da Tia Lu não era aquele que a gente tem dentro de casa, tá? Porque ela fazia muita comida. 40 pratos por dia. Alguém dá um Google aí para ver quanto que custa um fogão industrial? Deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui dando R$1.800 no Mercado Livre. Ó, o Thiago falou 2.000 forno, 1.100. Vamos considerar 1.100? Vamos considerar 1.100, tá? Então, um fogão industrial, 1.100. Então, 1.100 aqui. Tá. Micro-ondas. Tchalu tinha um. Micro-ondas eu tenho uma noção, tá? Ele vai custar... E não adianta ser um micro-ondas pequenininho, tá? Porque a Tchalu, por exemplo, esquentava vários salgados, às vezes de uma vez. Então, isso vai dar uns R$650, tá? O Thiago tá falando que viu 1.100 nas Casas Bahia, tá, né, você achou, tá tudo certo. Uma estufa. Quanto será que custa uma estufa de salgado, gente? Peraí. Estufa salgado. Custa 550. 550.
Obrigada, Gabi. 550. Quanto custa uma sanduicheira? Sanduicheira acho que é o mais barato, né? Vamos ver, sanduicheira. Custa 91. Custa R$91. Eu vou arredondar para 100, tá? Porque tem, enfim, porque fica mais fácil. E o freezer vertical? Vamos ver quanto é que custa o freezer vertical. Freezer vertical... não, freezer horizontal. Falei errado, peraí. Freezer horizontal vai dar R$2.900. Tá, agora, vamos somar todos esses bichinhos, gente. Vocês estão vendo o quanto custa, sabe? É desesperador. A Mari está falando se que ela tem lá numa empresa de sorvete. Mari, tem um lá dentro ainda. Então, tem aquele que fica de sorvete e tem o outro que fica lá dentro. Vai dar, o Gabi fez a conta, deu 9.300. Gente, aí, ó, a gente já gastou lá em cima com o imposto e agora a gente está montando a loja. E agora que a gente vem no que o Thiago falou, tá? O Thiago, ele falou caixa, balcão e bancadas, né? Então, vamos lá. Agora que a gente vai colocar, Thiago, tudo aquilo que você citou. Agora, móveis e utensílios. O que a Tia Lu teve que comprar? Ela teve que comprar caixa, balcão. E por utensílios, bancadas. Utensílios, o que a Tia Lu tem que comprar? Tá? Eu vou, assim, eu não vou ser super específica, senão a gente vai ficar louco, tá? Mas, por exemplo, vai precisar de talheres, pratos, panela. Espera um pouquinho, deixa eu ver as mensagens. Pelo jeito, no final, ela vai estar devendo, Léo. É aquele lance da padaria, tá? Eu não acho que seja o caso da Tia Lu, tá? Mas a pessoa, muitas pessoas, por não terem conhecimento financeiro e por verem o estabelecimento movimentado, as pessoas acham que a pessoa está rica, né? É aquela história, todo mundo vê close, mas ninguém vê corre. E é bem isso, tá? A gente precisa prestar atenção que não é porque o negócio está movimentado que a pessoa necessariamente está milionária, tá fazendo a Kardashian, fazendo assim com um dinheirinho, né? Então, é difícil ganhar dinheiro, tá? Aí, outra coisa que o Gabriel comentou, cadeira e mesa, tá? Agora, vamos verificar quanto custa tudo isso. Ó, gente, agora só para simplificar um pouco, vamos fazer de conta, né? Então, caixa vai ser 1, bancada vai ser 1, talheres. Vamos chutar que a Tia Lu tenha 1.000. Não, 1.000 é demais. Que ela vai ter 600 talheres. Pratos, ela vai ter... Não vai ter 600, ela vai ter mais ou menos uns 200. Panelas, vamos imaginar que ela vai ter, sei lá, 20 panelas e cadeiras, ela vai ter umas 80, mesa ela vai ter 20. Vamos supor, só para simplificar um pouco, tá? Mas aí, antes de... É que assim, o que eu estou querendo fazer agora? Eu estou querendo parar em um ponto dessa parte de gestão financeira, para na semana que vem eu pegar um pedacinho do começo da nossa aula e terminar de fazer isso com vocês, tá? Porque não vai dar tempo da gente ver tudo da gestão financeira hoje, tá? Eu já sabia disso, porque era importante antes explicar o conceito da, entre aspas, cesta básica, tá? Que vocês vão ter que fazer. E com isso, gente, eu também, óbvio, eu queria destacar a vocês a importância de vocês já pensarem em algo, tá? Pensem em algo. E assim, gente, como eu disse a vocês, todo mundo aí é maior de idade e vacinado. Vocês podem optar por fazer ou não o trabalho, né? E eu não vou ficar dando lição de moral, porque cada um de vocês sabe o tamanho do buraco que tá.
Mas eu também acho que é uma oportunidade de vocês testarem na prática como funciona fazer um planejamento, tá? Como funciona você fazer uma versão, sim, ainda que simples, do plano de negócio. Porque, gente, mais hora, menos hora na vida de vocês, vocês vão precisar fazer alguma coisa assim, tá? E não é que vocês não vão poder recorrer à ajuda, não é que vocês não vão poder chamar alguém para ajudar vocês, mas é aquela história. Na pior das hipóteses, vocês não são passados para trás. Vocês têm alguma noção daquilo que é cabível, daquilo que não é cabível. Então, por isso que é importante fazer, né? Então, assim, reforço, façam, tá? Tentem fazer com carinho, com capricho, deem o melhor, porque em algum momento vocês vão ter que fazer isso mesmo, tá? Eu vou chutar, tá? Só para chegar nessa partezinha aqui, eu queria chegar até salários, tá? Talvez eu não chegue, mas vou prosseguir, tá? Vamos supor que o caixa custa 2.000, o balcão custa também 2.000. Eu tô chutando agora, tá, gente? Chutando na caruda. Talheres. A gente vai gastar R$1 por talher. Pratos, a gente vai gastar R$3 por prato. Panela vai ser panela boa, do tamanho que a tia Lu usa, que ela precisa, né? Não adianta ela pegar panelinha pequena, tem que ser tudo grande, de boa qualidade, porque ela vai usar durante muito tempo. Então, cada panela vai custar R$100. Dá um 100, um caldeirão grande. Cadeira, daquelas cadeiras de plástico que são colocadas no campus, elas custam, se eu não me engano, R$40, e a mesa custa 70, tá? A gente vai somar isso tudo e vamos chegar a um total, tá? Então, só que a gente tem 6.000, 13.600, 4.200, 4.200 mais 2.000, 6.200, 6.200 com 2.400. 8.600, 8.600 mais... Peraí. 20 vezes 70. Ó, só em mobília. Tá? Imóveis e utensílios, 10.000. E, gente, aqui foi um chute. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Aqui, eu só peguei todos os valores unitários, multipliquei pelas quantidades, e aí, gente, o que eu fiz aqui, eu não recomendo que vocês façam, tá? Aqui, eu só chutei quanto custa. Pode ser que seja mais barato, pode ser que seja mais caro. Eu só chutei, tá? Então, o que a gente viu até agora? Só recapitulando. A gente viu o quanto foi gasto com impostos. A gente agora está vendo o quanto custa só montar o estabelecimento. Então, a gente viu quanto vai gastar com equipamentos, o quanto gastou com móveis e utensílios. E aqui, a gente vai ver outros custos, né? E esses são os custos de financiamento, os custos de funcionamento. O que significa isso, né? Ó, vou dar um exemplo para vocês, utilizando vocês mesmos, tá? Quem aí não é de Monte Carmelo, é de fora? Ó, a Mari não é de Monte Carmelo, o Felipe é de Uberlândia, o Diego não é de Monte, a Alice não é de Monte, a Ana Laura não é de Monte, o Vinícius não é de Monte, a Isa não é de Monte, mas é de perto, o Rafael também não é de Monte, eu também não sou, tá? Bom, o que significa isso? Vocês lembram no começo do ano passado, quando entrou março? Quando entrou março, todos nós voltamos para Monte Carmelo e a gente morava em algum lugar, né? A não ser quem acabou de começar. Então, por exemplo, o Diego acabou de começar, então ele ainda estava vendo, né? Tava procurando República, tudo, né? Mas, quando eu cheguei em Monte, o ano passado, eu estava com aluguel, né? Então, olha só,
eu estava com o aluguel pago, eu estava pagando internet, eu estava pagando energia, eu estava custeando a minha casa, né? E o que foi que aconteceu? Quando começou a pandemia, nós todos imaginávamos que fosse ficar, sei lá, um mês, não mês 2, em pandemia. Alguém aí imaginava que a gente ia ficar 1 ano e meio em pandemia? Talvez 2 anos, né? A não ser que vocês sejam excelentes videntes, a gente não tinha como saber exatamente quanto tempo seria. Então, o que foi que aconteceu? Nós todos que somos de fora, o que nem o Léo está aqui falando, quarentena 40 dias, a gente está chegando já no 1 ano e meio, né? Então, primeiro mês, 2 meses, a gente continuou pagando aluguel, não foi? A gente continuou pagando aluguel, a gente continuou pagando internet, a gente continuou pagando tudo, né? Porque, estando em Monte ou não, o que a gente pensou? Daqui a pouco eu volto para Monte, minha casinha vai estar montada. Não foi isso? O que aconteceu? Deu mais ou menos alguns meses, uns 6 meses, as pessoas começaram a falar assim para o dono dos imóveis, eu tô saindo, né? Que nem o Léo tá falando, quarentena agora 2 anos, a Alice tá falando, no caso dela e da Isa, pagaram 1 ano, vocês devem ter fechado aquele contrato, vocês tinham acabado de mudar de casa, né? Foi isso que aconteceu? Pior que não, acho que vocês ficaram esperando, tipo, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, então vocês ficaram 1 ano e só depois de 1 ano que vocês saíram. Eu fiquei uns 8 meses, tá? Fiquei por aí. Com o mês da vacinação. Alice, eu pensei exatamente a mesma coisa que você, tá? Mas quando chegou agosto e nada, a Mariana tá pagando até hoje, né? Porque, a Mari também, né, fez essa opção, tá pagando até agora para garantir o lugar dela, né? Porque acho que você gostou do lugar, que segurar, né? É um direito seu, né? A Isa tá falando que a gente ainda ia continuar pagando. Provavelmente iria, tá? Mas qual é o ponto de vista que eu queria explorar aqui com vocês? Essa conta que a gente vai fazer agora é uma conta parecida com essa que a gente fez agora. Gente, estando em Monte Carmelo ou não, você paga, tá? Você vai pagar aluguel, você vai pagar condomínio, IPTU, telefone, energia, você vai pagar. Você só deixa de pagar quando você não volta, que foi o que aconteceu não com todo mundo, mas com várias pessoas, né? E no caso de uma empresa, ela deixa de pagar quando ela fecha, tá? É aquela história, você tem um restaurante, vendendo muito ou vendendo pouco, você tem que pagar o garçom, não tem? Você não pode falar assim para o garçom, garçom, querido, eu não posso te pagar porque esse mês o movimento foi baixo. Gente, o garçom vai te processar, né? Então, existindo faturamento ou não, você vai ter que pagar, né? Então, no caso da Tia Lu, né, usando ela de exemplo, vamos supor que a Tia Lu pague pela utilização ali do espaço no campus, né? Vamos supor que o valor do aluguel seja R$ 700. Com pandemia ou sem pandemia, a Tia Lu continua pagando, gente. Entendeu? Porque se ela não pagar, ela perde o direito de utilização do espaço quando a gente voltar para o campus, entendeu? Então, tá pagando, né? Que nem a Isa continua pagando, né? A Mariana também, a Mari falou que tá pagando, e vai continuar pagando, porque usando ou não, quando você voltar vai estar lá, né? Então, o que a gente vai fazer? Nessa etapa aqui, a gente vai ver o custo total, né, que você vai ter que pagar. Então, por exemplo, aluguel custa R$ 700, condomínio, no caso da Tia Lu, não tem. IPTU, no caso da Tia Lu, eu não sei, tá? Eu vou chutar que não tem. Mas a Tia Lu paga água? Paga. Tem o reloginho dela lá fora, né? Então, vamos supor que a Tia Lu pague R$ 300 de água, porque ela usa água pra caramba. A cozinha dela não para, né? Quanto vocês acham que a Tia Lu pagaria de energia com a cantina hoje? Alguém tem alguma ideia? Algum chute, gente, do quanto seria isso? Vamos voltar para cá.
Ó, o Gabriel tá falando mais de 300, o Anderson está falando 350, então vamos chutar 350, tá? Telefone. A tia Lu não tem telefone fixo lá, né? Então, pelo menos isso não tem. Ah, mas ela tem o celular dela, que ela recebe os pedidos, né? Então, vamos supor que ela o telefone pessoal dela também é o telefone do negócio. Então, vamos supor que a assinatura dela seja R$100 por mês. É R$100, né? Contador. Tia Lu não é nada boba. Ela não quer cair na malha fina, ela não quer pagar imposto. Vocês têm noção do quanto custa um contador por mês para manter as contas da sua loja em dia? Vocês têm alguma ideia? Bom, estou imaginando que não, tá? Mas um contador custa, em média, para uma pequena empresa, entre R$80 e R$90. Eu vou colocar 90. E é lógico que quanto maior a empresa, maior o valor pago, tá? Isso é por mês, tá? Prolabore. Prolabore, gente, nada mais é do que o salário do empreendedor. E aqui eu vou parar a nossa aula, tá? Que é o seguinte, o Leonardo, quando for montar uma loja junto com o Iandres, é assim, eles não vão poder pegar toda hora dinheiro do caixa. Como a gente está vendo, o dinheiro que entra, ele já está comprometido com outras coisas, né? Então, o que os empreendedores fazem? O empreendedor, o seu sócio, eles definem um valor de retirada mensal. Então, é assim, ó, Yandres, por mês, você pode tirar 3 mil do negócio. Então, é com esses 3 mil que Yandres vai ter que viver, tá? Idem, né, para o sócio dele, o Léo. O Léo vai falar, ó, aliás, Vinícius, ó, por cada um de nós tira R$2.000, R$3.000, e conforme as coisas forem melhorando, for sobrando mais, a gente pega mais. Agora, se o negócio está fazendo pouco, a gente não vai tirar o pouco que tem. Esse Prolabore é uma medida que funciona assim. Você cria um salário para o dono, para ele não ficar tirando dinheiro toda hora, porque se você tira dinheiro toda hora do negócio, ele quebra, tá? Pessoal, então, ó, eu vou parar por aqui. Opa. Na semana que vem, a gente vai voltar. Eu vou só terminar essa parte financeira do plano de negócio, tá? Porque acho que é importante que vocês vejam. Até a semana que vem, gente, do fundo do coração, tá? Por favor, pensem em um empreendimento. Pensem em algum negócio que vocês gostariam de fazer, que vocês gostariam de montar, que vocês acham que vai dar certo. Unam-se em grupos, tá? Mas vamos só fechar essa parte para a gente poder seguir com a disciplina, porque na aula que vem a gente vai ver parte financeira e parte de criatividade, tá? Meninos, então, olha, caso vocês tenham dúvidas, reclamações, problemas, por favor, me avisem, tá certo? Tudo bem? Bom, então belezinha. Então, meninos, tenham um excelente dia, espero que vocês fiquem bem e se cuidem, pessoal. Beijo, beijo, beijo para todos vocês e tchau, tchau, tá? Tchau, gente. Até semana que vem.